todos bem-vindos ao M Podcast. Nós somos o primeiro podcast do Brasil que só conta história de mulheres empreendedoras e que o nosso objetivo é inspirar você a empreender também. A partir de hoje, vocês vão começar a ver algumas mudanças no nosso podcast que a gente vai trazer mulheres que, além de falar sobre como elas estão trilhando o caminho do empreendedorismo, elas também vão falar sobre o que elas fazem mudam na vida das mulheres. Então, hoje eu estou com uma convidada super especial aqui que vai falar sobre a saúde da mulher empreendedora, todas as nossas ansiedades, o que isso tem causado com a gente. Então, hoje vai ser super especial também. Mas antes eu quero falar sobre uma empresa que está acreditando no nosso trabalho, vendo o potencial em nós mulheres empreendedoras e resolveu patrocinar o nosso trabalho. Nós vamos falar sobre a FC Advisor, que é uma empresa especializada em seguros, planos de saúde. Então, mulher, se você precisa conhecer um pouco mais sobre seguros, planejamento financeiro, plano de saúde, se você precisa ter essa segurança para você empreender com mais tranquilidade, empreender com mais foco e deixar que tudo isso aí que nos preocupa, porque a gente tem, né? A mulher ela tem que pensar em tudo, inclusive nessas nuances aí que a família sempre precisa. Procure a FC Advisor, a nossa parceira, nesse QR Code que vocês estão vendo aqui e também no Instagram, @FCAdvisory com Y no final. E chama lá o nosso querido Frederico Chaves, nosso patrocinador, bate um papo com ele e agenda uma reunião para você conhecer as melhores soluções de seguros para vocês, tá bom? E agora vamos bater um papo aqui com a doutora Juliana Scalzo, que é médica homeopata, médica integrativa e também prescritora de cannabis. A doutora Juliana vai falar com você aí sobre o que está acontecendo com a sua saúde, mulher, para você estar com tanto problema. Vamos lá, querida. Ju, se apresenta pra gente, quem é você, de onde você veio, fala um pouquinho da doutora Juliana pra gente. Bom, antes de falar da doutora, eu vou falar de mim, né? Sim, porque a doutora sim. não existiria. Meu nome é Juliana Scalzo, eu venho da Zona Norte, eu sou nascida e criada na Zona Norte. Eu nasci no bairro da Penha. E depois resolvi, ao longo do tempo, eu queria fazer outra profissão, eu não queria ser médica, eu queria ser engenheira. Olha! Porque eu sempre gostei muito das exatas. Só que no meio do caminho, meu destino mudou, né? E aí eu acabei caindo na medicina. Caiu de supetão, assim, na medicina? Como que foi? Tem alguém da família? Ninguém da família. Sério? Meu pai era funcionário público e minha mãe também. Os dois eram funcionários públicos, então o que eu tinha em casa era, seja funcionária pública que você vai ficar bem. Aí eu pensei assim, mas eu não quero ser funcionária pública, eu quero ser outra coisa. Aí eu pensei em fazer engenharia, só que aí depois eu falei também, não quero isso. Aí como é que a coisa começou a surgir? Eu fiz um trabalho de escola e eu tive que entrar no laboratório. Eu falei assim, nossa, eu achei isso aqui tão legal. E aí, a partir disso, eu inventei de fazer prova para Fiocruz. Não sei nem se ainda tem prova para lá, porque na minha época tinha. Fiz e comecei a trabalhar, estudar, né, laboratório biodiagnóstico. Depois disso, eu fui fazer estágio, e eu fiz estágio no INCA, ali na Cruz Vermelha. E eu fiquei encantada com o contato que eu tinha com aquele paciente que vinha fazer só a coleta de sangue. Nossa! E dali que eu falei assim, gente, eu quero fazer medicina. Cheguei... Mas você estudava o quê enquanto você estava fazendo estágio? Eu fiz concomitante, né? Eu fiz o ensino médio e eu fiz como é que fala? O ensino profissionalizante junto. Porque na minha época, na Fiocruz, agora eu não sei como é que tá, você tinha as duas coisas no mesmo lugar. Então, de manhã eu fazia o ensino médio e à tarde eu fazia o profissionalizante, que era o laboratório. Ah, legal, legal. E aí, pra formar, a gente tinha que fazer o estágio. Foi no estágio que despertou. Eu falei assim, cara, eu quero ter contato com o paciente, sabe? Eu não quero ficar preso dentro do laboratório. Eu quero ter contato com pessoas, não com máquinas. E foi aí que eu decidi fazer medicina. Ju, isso que você está falando é tão importante, porque quantas pessoas começam uma faculdade sem nunca sequer ter experimentado um dia real de trabalho no que ela tá estudando. Exatamente. E às vezes a pessoa dedica ali 5 anos ou estuda e aí depois de 2 anos vai fazer um estágio e ela chega lá e vê que não é nada daquilo que ela quer.
Então, olha o quanto é importante, inclusive, eu acredito que essa iniciativa nem exista mais, mas olha o quanto é importante que as pessoas testem um pouco do que elas querem estudar, para depois, de fato, elas decidirem ir para uma faculdade. Porque depois disso, se você estuda, você faz um investimento financeiro, faz um investimento de tempo e você não trabalha com aquilo, é uma frustração muito grande para você. Imagina a sua família, depois de 5 anos de engenharia, você decidir que não é nada daquilo que você quer. Né? E aí você estava lá, tanto você poderia ter ido atender pacientes e tirar sangue dele e falar assim, nossa, eu não quero isso nunca para minha vida, mas você descobriu ali que era o que você gostava. É muito bacana, gostaria muito que os nossos jovens tivessem essa oportunidade de passar por isso de novo, para a gente não ver tanta desilusão de carreira como a gente vem vendo aí, né, Ju? Com certeza. Mas, então, você se formou em medicina e eu sei que você passou aí pela saga dos plantões, como que foi. Mas antes de você falar, eu sei que a conversa vai ser longa, tá? Antes de você começar a falar, eu quero te presentear aqui com a nossa canequinha. Que linda! Uma canequinha super especial. Nossa, dá uma olhadinha no fundo dela aí, que linda. Sua Nossa, foto. amei. Mostra Amei. pra câmera ali, que linda. Muito bonita, amei. Nossa! Especial só para as nossas convidadas. Muito obrigada. Tá? Guarde com carinho, tome seu cafezinho Guardarei. do Eu dia a adoro uma dia, caneca. para você se lembrar sempre desse momento especial aqui. O nosso objetivo é tocar o máximo de vidas femininas possível. Os homens também, a gente está deixando os homens ouvir, tá tudo bem, mas a gente fala mais das mulheres aqui, tá? Certo. Conta pra gente então, Ju, sobre essa sua saga dos plantões e quando você resolveu fazer essa virada de chave aí para homeopatia. Tá. A minha saga dos plantões começou ainda na faculdade, porque eu achei assim, eu falei assim, gente, se é isso aqui que eu quero, comecei a estudar, eu falei assim, eu tenho que fazer estágio. Como? Eu não sei, mas eu tenho que fazer. Aí comecei a buscar para fazer estágio e não consegui, porque eu tava muito no início da faculdade. Aí eu pensei assim, pô, será que eu não consigo acompanhar algum médico? E aí eu consegui. Levei vários nãos no meio da cara, e isso é pro empreendedorismo também. Você vai levar vários nãos na cara, mas não pode desistir. Aí eu comecei a ir nos médicos e falar, porque não tinha ninguém na minha família que era médico ou da área da saúde. Aí eu falei assim, oi, posso te acompanhar num plantão? Não, não pode. Eu falei, tá bom. Aí eu chegava pra outro, oi, posso te acompanhar num plantão? Não, não pode. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E eu comecei. Aí eu falei assim, por que não perguntar pros meus professores da faculdade, gente? Vamos lá. Aí encontrei uma professora substituta que veio dar aula. Aí eu falei, será que eu consigo? Já levei tanto não, mais um, menos um, não vai fazer a diferença. Fui lá. Aí ela falou assim, pode me acompanhar sim, não tem problema não. Aí eu falei assim, gente, consegui o que eu queria. Aí fui. Ela falou assim, eu só tenho um problema. Não sei se você namora ou não, é sexta-feira à noite. Eu falei assim, tô nem aí, eu vou. Fui pros plantões sexta-feira à noite com ela. E ali eu comecei a fazer esse acompanhamento. Eu não tocava no paciente, eu não fazia nada, eu só via a mulher trabalhando. Mas eu estava naquele ambiente. A partir daquele ambiente, eu comecei a conhecer outros profissionais médicos. E você já fazia medicina ali, já estudava? Eu já estava na faculdade, já estudava medicina. E aí eu falei assim, poxa, se ela deixou eu acompanhar ela, e ela era da clínica médica, será que eu também não consigo acompanhar outros médicos aqui dentro do hospital? E aí eu começo a criar uma rede de contatos nesse ambiente. E eu comecei a passar pelas especialidades, acompanhando os médicos. E foi, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ali eu ganhei uma vivência que colegas meus da faculdade não tinham. Cada um segue seu caminho, né? Continuei. Fiquei 2 anos trabalhando de graça, né? Porque eu ia e eu me dedicava. Eu era muito comprometida, sabe? Só uma aspa, ela falou trabalhando de graça, entre aspas, porque nada é sem valor, nada Sim. é de graça nesse mundo, né? Você tava ali investindo, porque tem gente que ouve a gente só pelo podcast. Tá. Quem quiser também ver a doutora Juliana, assistir a gente no YouTube, a gente tem um canal no YouTube, tá? É M Mulher, então acessa lá para vocês verem aí quem é a doutora Ju. É de graça sem receber dinheiro, né? Porque o que eu tava recebendo de experiência, de como lidar com o paciente, de aprender como funciona essa engrenagem, isso foi muito valioso. Fiquei 2 anos lá. Depois conheci um outro médico, aí eu falei pra ele, pô, será que você, já que você trabalha em CTI, será que você não poderia me levar? Aí ele falou assim, leva, Juliana, vambora. E aí fui pro CTI também tive essa vivência, também tive essa experiência.
Depois eu fui avançando na faculdade e aí eu cheguei ao momento que eu conseguia fazer estágio remunerado, né? Ganhando dinheiro. Sim. E aí eu falei assim, vou fazer as provas e vou fazer. Passei para alguns estágios, até estágio da prefeitura mesmo. E aí, quando eu chego nesse estágio, eu não tenho dificuldade. Por quê? Porque eu já tinha tido uma vivência anterior, ainda que eu não atuasse de forma efetiva. E aí fui muito bem nos estágios, gostei muito. Passei por todos os estágios que eu poderia passar, que o meu tempo cabia passar, né? Sim. Porque eu continuava na faculdade. E quando eu formo, eu até brinco que eu já formei cansada. Porque eu já tinha trabalhado tanto na faculdade, e para ganhar pouquinho, mas eu saí com uma experiência muito grande. Sim. E eu não tive dificuldade. E nesse momento, eu achava mesmo que eu queria muito era fazer cirurgia geral. Porque quando eu passei acompanhando os cirurgiões, eu falei assim, gente, são eles que resolvem a vida do paciente, né? Porque chegava baleado, eles operavam. Chegava alguém cortado, eles costuravam. A maioria das coisas eles resolviam. Aí eu fui caminhando, até que eu passei no estágio da clínica médica. Aí eu falei assim, opa, não é bem assim. E aí eu vi na clínica médica outras circunstâncias que a gente também conseguia resolver sem precisar da cirurgia. Já foi o negócio melhorando. Aí eu falei assim, acho que eu não quero mais fazer cirurgia. Formei. Eu falei assim, gente, eu não quero mais fazer cirurgia. Não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. E nesse período da faculdade, mais pro final, eu comecei a meditar. Eu encontrei uma técnica que chama Theta Healing. Não sei se as pessoas conhecem. É uma técnica meditativa. Eu me encantei por aquilo. Eu falei assim, não sabia nem falar o nome na época. Eu falei assim, eu vou fazer isso. Fui lá fazer. Comecei a meditar. E a partir do momento que eu começo a meditar, minha vida muda de paradigma. Eu falei assim, gente, eu preciso encontrar outra coisa para fazer dentro da medicina. E aí eu fui buscar e encontrei a homeopatia. Logo que eu formei, eu comecei a dar plantão, porque é o que tinha, é o que tem. Sim. Se você não tem pai médico, se você não tem mãe médica, se você não tem ninguém para te orientar para onde você vai, você cai no plantão, não tem jeito. Aí eu de caí... certa forma é proveitoso também para o recém-formado, porque você aprende muita coisa, né, no plantão. Aprende, mas assim, é muito desgastante, física e emocionalmente. É uma forma rápida de você ganhar dinheiro. Entendi. Se você tá fazendo medicina, vai se formar agora, busca o máximo que você puder e cai no plantão, você vai conseguir ir bem. Sim. E você ganha dinheiro rápido, né? Porque você fez o plantão, vão pagar. Tem que ver também isso, né? Tem gente que não paga, gente. Então, olha onde vocês estão indo fazer plantão. Mas assim, num cenário bacana, você faz plantão, você vai receber e acabou. E aí eu comecei a trabalhar muito, comecei a ganhar muito dinheiro dando plantão. Não tinha dificuldade por conta dessa experiência anterior que eu tive. Só que eu falei assim, gente, eu não tô feliz. Mas não vivia, né, Ju? Não, porque eu tava muito sempre plantão cansada. é sinônimo de pouca vida, Exatamente. Eu tava sempre cansada. Sim. E aí eu, caminhando nisso, tinha dinheiro, mas estava cansada, não usufruía do que eu tinha. E aí eu comecei a reparar os médicos ao meu redor. Eu falei assim, gente, tá todo mundo muito cansado, todo mundo com dinheiro, mas aí as pessoas não aproveitam. Aí o que que começa a fazer? Começa a comprar o celular mais caro, o carro mais caro, porque você tem dinheiro, mas você não tem vida. Eu falei assim, gente, isso não tá bom. Aí eu falei assim, o que que eu vou fazer? Continuei meditando. Aí eu falei assim, vou fazer homeopatia. E assim, tem uma... Como é que eu posso dizer? Homeopatia é uma especialidade médica, tá? Quem quiser entrar lá no site do CREMERS vai ver meu nome, vai ver meu CRM, vai ver meu RQE, que é o título de especialização. Mas tem médico que é contra a homeopatia. Sim. Então, não é uma especialidade bem vista, né? E eu falei assim, cara, eu vou fazer isso porque isso faz sentido pra mim. É uma forma de tratamento menos agressiva, sabe? Entendi. Aí, ao longo fiz a especialização toda. E, ao longo desse tempo, eu entrei na pandemia. Quer dizer, a pandemia entrou na gente, né? Eu tava trabalhando no CTI. E, de repente, meu CTI fechou. Virou CTI Covid. Eu tive que me paramentar toda pra entrar. Tinha que me desparamentar pra sair. E aquilo começou a abalar muito a minha saúde emocional. E é aí que minha história começa. Minha história de empreendedora começa. Porque eu falei assim, gente, eu tô com a minha saúde ruim, sabe? Eu não tenho mais estrutura física e emocional para entrar aqui. Eu tô vendo gente morrer, ninguém conhecia a doença. Eu falei assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não fiz medicina para isso. Eu fiz medicina... Você é uma médica doente. Exatamente, que muitos têm por aí. Sim, sim. E aí eu falei assim, gente, eu tô doente, eu não tô bem.
Como é que eu vou continuar trabalhando aqui se eu não Como estou é que eu bem? vou cuidar de outras pessoas se eu tô doente? Se eu não tô bem. Exatamente. Aham. E aí eu falei assim, chega, não quero mais dar plantão. E aí eu fui encerrando todos os meus contratos de plantão que eu tinha na época e falei assim, agora eu vou fazer meu consultório. Como vai ser, eu não sei, mas eu vou fazer. Foi uma decisão. Foi uma decisão. Tudo começa de uma decisão. Você deu um basta, Sim. não quero mais isso para mim, eu decido que eu vou empreender. Eu acho interessante isso que você falou, foi aí que eu decidi empreender. Porque tem médico, tem profissional liberal que acha que ele não é empreendedor. Ele acha que ele não é empresário. E aí, Ju, assim, você vive de venda, você Sim. vive de relacionamento com o cliente, você tem que fazer gestão do seu consultório, você tem funcionários, você tem compras. Como que você não empreende? Isso é empreender, né? Exatamente, exatamente. Mas continua, fala aí da sua decisão de empreender. Aí, nisso, eu decidi, eu falei assim, gente, eu vou fazer alguma coisa diferente. Aí, eu até pensei em largar a medicina. Eu falei assim, vou largar a medicina e fazer outra coisa. Aí, eu falei, não, calma aí, tô surtando. Vamos dar uma meditada aqui. Aí, eu fui lá nas minhas coisas, meditei, respirei. Tem até um videozinho que viralizou que é assim, não, aí eu surtei, mas aí eu respirei e segui. Foi basicamente isso. Aí, eu dei lá a minha respirada, eu falei assim, tá, o que eu posso fazer? Eu já estava terminando a minha especialização em homeopatia. Eu falei assim, bom, eu tô terminando minha especialização, eu tenho um dinheiro guardado, então dá pra eu me organizar aqui nesse meio tempo, né? Eu, na época, também trabalhava em clínica da família, além dos plantões. Eu falei assim, bom, eu vou deixar a clínica da família, porque isso não está me agredindo. Eu não estou ficando doente por conta dela, estou ficando doente por conta dos plantões. Vou sair dos plantões e assim eu consigo ir caminhando a minha vida. Decidi começar no consultório. E aí, no início, é aquela coisa, você acha que todo mundo vem, e vem 1, 2, 3, tem dia que não vem ninguém. E aquilo começou a me angustiar. E as contas chegam, o aluguel, Exatamente. o condomínio, o salário do funcionário, o telefone. Exatamente. Eu não fiquei tão ruim porque eu ainda tinha o salário da clínica, né? Sim. Só que aí eu falei assim, gente, não tá dando. E aí, o que eu faço? Aí eu mudei a estratégia. Falei assim, não tem como eu bancar um espaço meu. Pelo menos não nesse momento. Fui para um cowork. Nessa época eu tava morando na Lapa. Fui para um cowork de saúde no centro da cidade. Fiquei lá um tempo. Só que aí a vida familiar, emocional, afetiva vai avançando também. Casei, né? Sim. E aí depois que eu casei, ainda fiquei um tempo lá na Lapa. E depois eu vim morar aqui pro Recreio. E eu falei, por que não trazer o consultório pra cá, já que eu estou aqui? Vim pra cá e agora eu atendo na Barra. Porque a qualidade de vida faz parte da homeopatia, Com né? certeza. Da saúde, de uma forma geral, né? Qualidade de vida faz parte da saúde. Sim. E aí, vim pra cá, pra essa parte na Barra. Comecei a atender pra cá. E aí, aquele mesmo processo, né? A gente tem que fazer clientela agora aqui, porque minha clientela estava no centro da cidade. Sim. E nem todo paciente quer vir pra cá. Não quero. Ainda que eu tenha abertura pra atender com telemedicina, que é o online, tem gente que prefere presencial, tem gente que não quer se Sim. deslocar, isso tudo. Então, assim, aí fica a critério de cada um. E aí começa a minha jornada nessa região aqui da Zona Oeste, na Barra. E aí, como que você fez para conseguir mais pacientes, ser mais conhecida? Porque eu acho que mora aí, exatamente nesse ponto, a virada de chave Sim. de quem é plantonista que quer montar seu próprio consultório. É fazer-se conhecido. Sim. Como que você fez? Comecei a falar pra todo mundo. Oi, tudo bem? Como é que tá a sua saúde? Como é que você tá vivendo? E aí eu começo a falar do meu trabalho, né? Investi bastante no Google Ads. Isso, assim, é o mais importante. Tem uma empresa que faz todo o meu marketing, que fez site. Eu não tinha nada, gente. Eu não tinha Instagram, eu não tinha site, eu não tinha nada de medicina. Eu tinha só o meu pessoal. Começou a investir Exatamente. no seu negócio. Você tem que investir no negócio. Ah, mas é caro, porque geralmente a gente escuta isso, né? Ah, mas fazer site é caro. Gente, tu sabe fazer? Caro é não fazer e não ter cliente. Né? A primeira pergunta que eu falo quando alguém fala assim, ah, mas é caro. Tu sabe fazer? Se você não sabe fazer, meu bem, você tem que pagar alguém pra fazer. Exatamente. Paga. Se você não pode pagar, tenta fazer uma permuta que seja bom pros dois lados. Encontra um profissional que atenda o que você precisa dentro do budget que você tem.
Eu acho tão injusto, assim, quando alguém critica o profissional por estar sendo caro. Primeiro, porque se ele tem um preço, ele sabe que tem alguém que vai pagar. E segundo, o fato de você não poder pagar aquele preço não significa que é caro, significa que você não pode pagar. Exatamente. E nesse momento, pode ser que daqui a pouco você consiga. Começa com o que você tem, com o que você pode. Exatamente. Essa é uma dica para as empreendedoras, né, Ju? Exato. Não, mas se você parar pra pensar e esperar, não, mas agora não é o momento ideal. Nunca vai ser. Nunca vai ser o momento ideal. Então, eu comecei com o que eu tinha. O que eu tinha? Eu falei assim, bom, eu posso criar um Instagram, porque isso é fácil. Sim. Vai ficar bom? Vai ficar bonito? Não sei, mas eu posso criar. Comecei a criar. Depois, encontrei uma empresa que deu match comigo. Porque ainda tem isso, né? Você tem que encontrar alguém que tenha a mesma energia que a sua. Sim. Que se alinhe energeticamente com você. E aí, fiz site, fiz Instagram profissional. Hoje são os que cuidam do meu... Hoje você já tem uma agência que cuida. Sim, cuida até hoje. Na verdade é a mesma, né? Que cuida até bacana. hoje. Que cuida até hoje. Investi muito no Google Ads, porque assim, isso traz clientela, isso traz leads. Só pegar um gancho no Google Ads, a gente está trazendo a gente vai fazer um evento agora, dia 27 de maio. Eu estou trazendo um especialista de São Paulo, ele vai falar sobre mentalidade do empreendedor e tráfego pago. Google Ads, Instagram, Facebook. E por que ele fala sobre a mentalidade do empreendedor? Porque é exatamente isso que você falou. A pessoa acha caro investir no Google Ads, a pessoa acha caro investir no Instagram. Então, às vezes, a pessoa não está nem preparada para o crescimento. Por trás dessa questão do achar caro, tem o seu inconsciente lá travando você para você não crescer. Com certeza. Porque imagina. Então, eu quero deixar aqui o convite para as mulheres que estão ouvindo, inclusive para você, Ju, para participar desse evento com a gente no dia 27. Vão ser 100 mulheres empresárias que vão passar o dia inteiro com 3 mentores. Esse falando sobre mentalidade de empreendedorismo, outra falando sobre vendas e relacionamento com o cliente e uma fecha falando sobre gestão financeira. É um combo perfeito para empreendedora. Com certeza. Né? Com certeza. Outra coisa também que eu aprendi é a dividir o que é do consultório e o que é da Juliana, sabe? Sim. Tem que dividir o dinheiro. Não tem como. Gestão financeira. Exato. Não tem como. Porque no início era tudo embolado. Ô, Ju, deixa eu contar uma história engraçada. Eu tive uma cliente, como ela fazia o controle financeiro dela. Aí tinha lá abacaxi na feira, dentro da listagem dos custos da loja. Você fez algum coffee break? Não, isso aqui é porque eu anoto tudo que eu gasto. Falei, tudo misturado. Muito bom você anotar tudo que você gasta. Mas foi para cá ou foi para sua casa? Não, é para minha casa. Falei, então, não tem que estar no custo da sua empresa. Ah, eu não sabia, porque sai tudo do meu trabalho. Sim, tudo vai sair do seu trabalho, mas são custos diferentes. São coisas simples que as pessoas ainda não sabem, né? E aí, quando a gente começa, você às vezes não tem um CNPJ, você não tem uma conta empresa. Gente, abre 2 contas. Hoje o que mais tem é banco digital, sabe? Eu digo que hoje em dia é muito fácil de você viver. Porque você tem banco digital que não te cobra custo nenhum. Eu abri uma conta PJ pra mim em 5 minutos. Mas 5 minutos. E aí ali você já separa o que é seu, pessoa física, e o que é seu, pessoa jurídica. Ah, mesmo sem CNPJ? Mesmo sem CNPJ. Sim. Você pode ir separar as contas é dizer, não paga suas contas pessoais lá na sua conta jurídica. Transfere o dinheiro. É simples assim. Transfere o dinheiro para sua conta física. Dá uma baixa em algum lugar, se você não tem um sistema de controle, dá uma baixa e faz seu pagamento lá na sua conta física. Exatamente. Né? E vice-versa. Não paga a conta da empresa também na sua conta física, não. Porque, inclusive, fiscalmente, isso é ruim para a pessoa. Mas vamos, Ju. Senão a gente vai ficar falando financeiro aqui, o assunto é longo. Onde é que a gente estava antes do financeiro? A gente estava quando você abriu o seu consultório e você começou a investir na agência. Isso. Aí comecei a investir, porque eu cheguei pra ele e falei assim, Como você conseguia cliente, foi isso? Como eu conseguia cliente. Foi muito através de quem eu sou, conversando com as pessoas, e através do Google Ads. Foi aí que a gente entrou na parte do dinheiro. Isso. Foi aí que eu comecei. E os pacientes começaram a vir, sabe? Eu vi você na internet, eu vi você na internet. Eu falei assim, opa, esse negócio funciona. E aí, já que o negócio funciona, você tem que investir mais para você conseguir mais retorno. Sim. É garantido? Não. No meu primeiro mês de Google Ads,
20 pessoas falaram comigo, só 2 marcaram consulta. Eu falei assim, tô no lucro. 10% de conversão. Não é? Eu falei assim, tô no lucro. Se eu continuo a investir mais, se eu começo a subir o valor que eu coloco lá, que eu injeto lá... Eu vou alcançar 100 pessoas, 10% de conversão são 10 pacientes. Não é? Aí eu falei assim, vai dar certo. E aí comecei. E foi aí que a minha trajetória como empreendedora começa. Que bacana, Ju. E daí fui seguindo. E assim, aí entra aquela parte que você falou, né? E a gente também tem que visitar muito as crenças que a gente tem. Porque chegou um momento na minha vida que eu parei assim, eu não posso fazer isso. Crença limitante que eu tinha. Por que eu não posso? Porque meus pais não faziam isso. Aí eu falei assim, gente... E aí quando eu deparo com esse pensamento, eu falei assim, opa, peraí. Não, gente, eu tenho que mudar isso. Meus pais não fizeram assim, tá tudo bem. Honro os meus pais, agradeço tudo que eu aprendi, mas eu quero seguir de uma forma diferente. Muito e bom. eu tenho permissão para isso. E é assim que eu começo a ter uma estrutura de vida completamente diferente deles. Porque o que eles me passaram é que eu tinha que ter segurança. Mas com o tempo a gente consegue a segurança. Não é do dia pra noite. Não precisa ser igual a Não eles. precisa ser igual. E não tá errado de não ser igual. Não tá. Porque Isso a gente que você tem falou é essa algo crença. que eu acredito muito. Honrar pai e mãe é diferente de ser leal à história do pai e da mãe. Exatamente. Ser leal à história do pai e da mãe é achar que você tem que repetir exatamente o que o seu pai e a sua mãe passaram. Inclusive a dificuldade para ganhar dinheiro. Sim. Tem gente que tem a crença, ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil. Por quê? Porque ele ouviu isso a vida inteira e ele acha que, não vou investir aqui no meu negócio porque é uma crença de merecimento que ele não vai ganhar dinheiro porque dinheiro é difícil. Exatamente. E aí eu digo para as pessoas que querem empreender, autoconhecimento. Muito bom. Porque enquanto você não souber o que te breca de crescer, você não vai crescer. Você pode até crescer num patamar, só que depois você não consegue avançar mais. Justamente por quê? Porque pensamento gera toda a tua vida. É o pensamento que vai gerar tuas emoções, é o teu pensamento que vai gerar a sua ação, é o pensamento que vai gerar toda a energia que está em volta de você. Que vai atrair, né, as pessoas, o local Exato. que você frequenta. E eu vejo também, Ju, que você participa. Eu conheci você recentemente, até agradecer a Larissa, que apresentou a gente. Não é? No evento lá do Moderna Coworking de Estética. Nossa amiga empresária tem um coworking de estética. E você também participa de vários eventos, falando gratuitamente para as pessoas de forma assim tão leve, natural, sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde. Sim. O que isso trouxe de retorno para você participar desses eventos? Bom, primeiro eu estou aqui, né? Aí, foi tá dos vendo? retornos. Conexões. Conexões. Sempre que você decide ser empreendedor, você precisa participar de eventos que tenham pessoas com a mesma mentalidade de você. E aí a gente volta... Ju, tô te amando, Ju, tô te amando. E aí a gente volta de novo na questão das crenças. Se Sim. você não busca um meio de pessoas que tenham os mesmos pensamentos que você, ainda que não saibam como fazer, mas estão na mesma vibração, o negócio não vai. Sim. A partir do momento que você conecta, você faz outras conexões. A gente é resultado disso. Isso aqui que tá acontecendo hoje é resultado de uma conexão que eu fiz lá. Sim. Ah, mas você vai palestrar de graça? Por que não? Por que não, gente? O que eu quero? Qual é o meu objetivo final? Sim. O meu objetivo final é que as pessoas parem e olhem como a saúde delas estão. Né? Cada uma. Não é só ir pra lá ganhar paciente. Não é, exatamente, não é só o paciente. Porque às vezes você não vai ganhar paciente, mas você ganha uma conexão. Você desperta em alguém. Opa, peraí, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu não tô cuidando da minha saúde. Quantas vezes eu dei palestra e a pessoa falou assim, gente, essa mulher falou o que eu tô vivendo. E no final da palestra a pessoa, nossa, tudo que você falou bateu com o que eu tô sentindo. Eu falei assim, que bom. Que bom, porque é sinal de que você tá refletindo sobre a sua vida. Sim. E nessa vida de empreendedorismo, nessa vida de empresário, ainda mais na mulher, ela não para pra pensar. Não. Porque ela tem casa, geralmente tem filho, ela tem marido, tem muitos maridos, esposas aí, depende do que você gosta, não apoiam a pessoa. Não. Chama a pessoa de louca. São os primeiros, inclusive. Exatamente. Muitas vezes, não é o meu caso,
mas muitas vezes são os primeiros a desencorajar a mulher. Exatamente. É. E aí você tem um marido que não te apoia, você tem uma esposa que não te apoia. A primeira pessoa que deveria te apoiar não te apoia, então torna o seu processo mais desgastante, Sim. mais cansativo. E quando a gente fala de apoio, não é só apoio financeiro. Às vezes o seu Não. marido também não tem condição financeira de te apoiar. Mas te apoiar é ficar com seu filho quando Exatamente. você precisa ir num evento de mulheres. Te apoiar é olhar pra você e falar assim, você é muito boa nisso, não desiste não. Nunca vi você tão bem como você tá agora. Isso é apoio. Exatamente. Na maioria das vezes, apoio não custa um centavo. Não. E eu falo, Ju, assim, que eu sou uma pessoa, assim, incapaz de dar uma palavra de desânimo pra alguém. É a melhor coisa. Eu não dou palavra de desânimo pra ninguém. Recentemente, tinha uma mulher que trabalhava lá na minha casa, ela fazia os docinhos dela pra vender e ela decidiu sair. Vai mesmo, é o que você quer? Eu perdi uma pessoa que me ajudava muito, mas eu falei, é o que você quer? Vai então, acredita nisso. Eu ainda fiquei falando, coloca no iFood pra você vender, pra você crescer. Eu vou desanimar a pessoa só com um olhar egoísta. Ah, vou perder a minha principal ajudante aqui. Entende? A mulher precisa muito se cercar de pessoas que elevem a autoestima dela, que elevem o potencial dela e se afastar. Mas é se afastar. No começo você vai ter que ser radical. Enquanto você não souber lidar com as críticas, você precisa ser radical. Se afastar. Ah, mas é a minha irmã. Vai se afastar dela. Exatamente. Ah, é o meu marido. Você vai aprender a lidar com isso. Às Falar vezes, menos. Não, às vezes não tem que pedir opinião. Fingir de desentendida. São técnicas aí para você não... A gente aprende a lidar com palavras de desânimo. Sim. A pessoa falou ali, entra aqui, sai aqui, filtra. Tem que ter filtro para tudo. Até para os elogios. Com certeza. Né? Porque nem todo elogio é de verdade, né? Exatamente. Para sair aqui agora dessa segunda fase, Ju, hoje você se vê mais... Qual vem primeiro? A empresária ou a médica? A médica. A médica. A médica, não tem jeito. Porque quando você olha para uma pessoa, eu vejo a pessoa de uma forma inteira, sabe? Sim. Eu não consigo ver essa pessoa como, não, isso aqui é meu como possível... um negócio. É meu possível cliente, é meu possível paciente. Não consigo, sabe? A minha aproximação primeira é, tipo, tu tá bem mesmo? Porque às vezes a pessoa, não, tô ótima, mas não tá. E é quando você começa a treinar esse olhar, você começa a treinar a pessoa a se ver diferente, a olhar o outro diferente, você começa a ter um feeling pra isso, sabe? Você começa a perceber e você fala, pô, você realmente não tá bem, posso te ajudar em alguma coisa? Porque às vezes a ajuda não é nem só da consulta em si, mas é uma palavra, sabe? Sim. É um incentivo, é um abraço. Teve uma vez uma paciente que veio consultar comigo, ela não precisava de nada. Aquela mulher estava sozinha, ela só precisava de um abraço. Sabe? Sim. Então, assim, quando a gente começa a desenvolver isso, a vida fica mais leve. Sim. E tudo isso que você faz resulta em algo para os negócios, que é quando você trata com amor, com dedicação, com carinho, com pessoalidade. Isso aí vai ser um paciente que nunca vai deixar de se consultar ou se tratar com você. Sim. Porque ele quer um ser humano, ele não quer um médico. Ele não quer um robô, ele não quer uma né? empresa, Sim. ele quer um ser humano. E isso cabe em todos os negócios, todos. Mas, Ju, vamos falar agora sobre a saúde da mulher? Vamos. Tem muita Como coisa que as mulheres estão chegando lá para você, Ju? A empreendedora. Destruída. Eu acho que se tem uma palavra que dá pra resumir, é destruída. Porque é uma mulher cansada, é uma mulher sobrecarregada, totalmente esgotada, física e emocionalmente. Muitas das vezes o emocional ainda tá mais destruído do que o físico, né? E isso é muito triste, porque aí entra tudo aquilo que a gente conversou, de não ter apoio de nenhum lado, de estar sobrecarregada por conta de filho, isso tudo. Não tô dizendo que filho atrapalha a vida da mulher e nem que é uma coisa ruim. Só que quando a mulher é imposta a uma maternidade solo, ainda que seja casada, isso fica muito mais tenebroso, muito mais desgastante, né? Então, são mulheres que estão com a saúde ruim. E aí, o físico, o emocional atrapalha o físico. E aí, você vem com o emocional ruim, você vem com o físico ruim. São mulheres que estão com, muitas vezes, insônia. Mas não é uma insônia por conta de algum distúrbio mental, não sei o quê. Não é.
É porque ela não consegue organizar a vida dela. Ela não consegue organizar a vida da empresa para que isso flua melhor. Então, eu atendo muita paciente com insônia, eu atendo muita paciente com muita ansiedade, atendo pacientes que estão com distúrbio menstrual também, porque ela às vezes menstrua demais, ela às vezes menstrua de menos. Muita paciente tomando pílula por conta de não querer menstruar. Então, ela não consegue lidar com o fluxo menstrual dela. E aí passa por outras questões. A menstruação, ela é necessária. Agora, é claro, se você tem uma menstruação em excesso, a gente tem que investigar isso. Nem sempre a medicina alopática, ela vai conseguir suprir todas as suas questões. A medicina integrativa consegue. Por quê? Porque a gente está sempre focado no todo do paciente, no todo daquela pessoa que chega. Às vezes, o que está acontecendo com a tua menstruação é alguma desregulação hormonal. Mas, para isso, a gente tem que fazer o quê? Dosar os hormônios. Tem que fazer um exame de sangue. Eu sempre digo que eu não sou contra a medicina alopática. Pelo contrário, a gente tem que agradecer muito todos os avanços que a medicina fez. Porque foi através disso que a gente hoje consegue fazer muitos diagnósticos que no passado a gente não conseguia. Sim. Que a gente era limitado. Nós conseguimos desenvolver muitas medicações que para muitas doenças são fundamentais. Por exemplo, câncer. Tem muitas medicações no mercado hoje que vão ajudar um paciente com câncer até a se curar. Mas tem efeito colateral? Tem, mas a gente consegue reverter alguns dos efeitos colaterais com uma medicina mais integrativa, com a homeopatia. Eu não tenho a pretensão de tratar um paciente com câncer com homeopatia, gente. Isso aí só se eu fosse louca. Eu sei que isso não vai bater, mas a gente pode associar as medicinas e fazer com que esse paciente tenha um tratamento menos agressivo, menos desgastante. Porque eu também já trabalhei no hospital com câncer lá atrás. Sim. E eu tive contato com esses pacientes. E eu sei como eles ficam debilitados depois de uma quimioterapia. Aí toma remédio pra ser antiemético, não ter aqueles vômitos todos. Mas nem sempre segura. Às vezes o organismo já tá saturado. Será que com uma linha da homeopatia juntando, associando a esse tratamento, ele não ficaria melhor? Fica. Sim. Ô Ju, e você acha que as mulheres estão demorando muito para procurar ajuda? Acho porque elas estão indo no limite. Elas chegam pra mim quando o corpo tá inflamado, quando a insônia tá batendo, a ansiedade tá a 1000, os cabelos estão no chão, caindo, horrores. Elas têm umas pacientes que não querem nem mais, não quero mais saber de filho, não quero mais saber de marido. Libido tá muito em baixa. Elas já estão chegando, assim, num nível mais hard, sabe? Sim. Que antes não chegava tanto. Antigamente ela via, não, tô só com desconforto aqui, quero ver o que eu posso fazer pra melhorar. Hoje elas já estão chegando num nível, assim, muito mais extremo. E isso dá muito mais trabalho pro profissional e demora, às vezes, pra você ver o resultado, porque tem muita coisa pra você arrumar. E as coisas não são, assim, num passar de mágica, num estalar de dedos. Você precisa de um tempo, você precisa organizar esse organismo. Você precisa de tempo para que ela consiga se estruturar mais emocionalmente. A gente precisa fazer exame, a gente precisa de um retorno de consulta. Então, assim, achar que você vai chegar no consultório do médico, vai falar tudo o que você está sentindo, ele vai te dar um monte de remédio, vai melhorar instantaneamente, isso não vai acontecer, gente. Sim. As pessoas também precisam ter essa consciência. E o que você vê de comum nessas mulheres, na vida dessas mulheres? Há 10 mulheres te procuram e 90% delas têm uma origem do problema. A origem do problema é a mesma. É a sobrecarga. Sobrecarga. É a sobrecarga, o não apoio e a tristeza. Você percebe, pelo menos no meu consultório, no fundo eu acabo percebendo essa tristeza, porque a pessoa encara aquilo como um grande fracasso, sabe? E tem uma frase que eu falo que eu acho que é muito bacana. Precisa delegar. E delegar não é fracasso, é sabedoria. Porque eu falo que você não vai conseguir dar conta de tudo. E aí que elas entram na tristeza, no fracasso. Ah, mas eu não tô conseguindo dar conta de tudo. Não vai. Não vai. Por quê? Porque você é um ser humano. Você tem limitações. Você também precisa descansar. E a tristeza é uma doença ou a tristeza adoece? A tristeza adoece. A tristeza, na verdade, é um sentimento, né? É normal você sentir tristeza. Sim. Acontece. Porque as pessoas hoje em dia também não querem, né? Aquela felicidade 100% sempre. Isso não existe. Nós somos seres humanos, nós temos altos e baixos, né? E vai ter dia que você vai estar feliz, vai ter dia que você não vai estar... É um sentimento primário, né? Exatamente. É uma emoção primária, a tristeza. Você vai ter dia que você vai estar triste, tá tudo bem. O problema é todo dia você estar triste.
É todo dia você não ter uma empolgação para fazer Sim. algo na sua vida. Aquela vontade de sair da cama. Exatamente. É aí que mora o problema. Aham. E a tristeza, de forma contínua, ela adoece, com certeza. Sim. E ela já é um sintoma de depressão. Pode ser. E isso é hormonal? Como que começa esse ciclo da tristeza até chegar? Como que é? Você olha para uma mulher e conversa com ela para fazer um diagnóstico. Como que começou isso? Geralmente começa quando ela decide sair do emprego formal para ir para empreender. Porque ela vai muito feliz, muito empolgada, né? Só que as coisas não acontecem do jeito que ela planejou. E a partir do momento que isso não acontece, vem a primeira frustração, a segunda frustração. Aí ela tem os filhos, ou o filho, ou alguém que ela precisa cuidar. E aí ela, não, tem que cuidar disso aqui também. Ah, não, eu tenho que levar o menino na escola, eu tenho que levar o menino na natação, eu tenho que dar conta da empresa, eu tenho que dar conta do meu marido. Aí começa a primeira frustração, das coisas não saírem do jeito que ela pensou, planejou. Segunda frustração, a sobrecarga. Terceira frustração, a falta de apoio em casa. Quarta frustração, olhar e ver que a coisa não tá dando certo como ela achou que ia dar. E aí vira uma bola de neve, sabe? E aí quando a pessoa percebe, ela só está vivendo automático. Ela já não tá sentindo mais nada, ela já não tá percebendo mais nada, ela só tá acordando e vivendo igual um robô. E ela tá repetindo o mesmo ciclo do qual ela fugiu. Exatamente. Acorda, porque assim, quando você resolve empreender, a sua vida ela continua. E ela até continua um pouco mais hard, porque novas coisas são acrescentadas. Sim. Inclusive a ausência de horário para trabalhar. Exatamente. Né? Você começa assim, por exemplo, você pode até fazer uma rotina de trabalho diferente, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas, trabalhar até mais tarde, trabalhar no final de semana, não sair do telefone, porque ali é você e você mesma para dar conta, no início principalmente, dar conta de tudo isso. Eu acho que uma prevenção para isso é o planejamento. Com certeza. É sair do trabalho. Eu não tive essa sorte, digamos assim, entendendo todo o contexto da palavra sorte, mas eu não fiz isso, eu não saí do trabalho planejando empreender e eu fiquei muito tempo até entender o que eu queria fazer. Porque a autoestima também, quando você sai de um trabalho desanimada, infeliz com o que aconteceu, porque a gente também vai empurrando aquilo ali por muito tempo, as emoções já estão lá embaixo. Quando você decide sair ali abruptamente, como foi o meu caso, eu fiquei perdida por muito tempo. Aí o que aconteceu comigo? Eu tive um AVC. Olha isso. E nova, super nova. Super nova. Beijinho no ombro. Então, assim, Ju, eu acho que o planejamento... Mulher, você que quer empreender, começa a planejar. Não tô falando para você começar grande ou para você sair do seu trabalho quando tiver tudo perfeito. Mas começa a juntar um pouco do seu dinheiro, acerta todas as questões financeiras que você tem, evita sair do trabalho com volume muito alto de situações financeiras a serem acertadas, Exatamente. Porque faz toda a diferença. Entenda o que você quer fazer ali de forma macro, ainda que você mude um pouco a rota no caminho, que acontece, né? Sim. A Ju mudou um pouco aí, né, o que você queria fazer, mas tenta fazer isso porque o preço é muito alto quando O preço você... é a sua saúde. O preço é a saúde. Saúde não tem preço. Não tem preço. Não tem preço porque eu até brinco com isso no consultório. Eu falei, as pessoas falam assim, mas eu tenho que ter dinheiro pra isso, eu tenho que ter dinheiro pra aquilo, eu tenho que ter dinheiro pra aquilo outro. Eu falo assim, gente, você tem que ter dinheiro pra tudo. Mas se você não tiver saúde, você não vai ter dinheiro. Exatamente. Sabe? Então, eu acho que o que eu posso dar de conselho é planeja a sua vida. Vai sair tudo do jeito que você quer? Não. Tá? Já falo logo. Não vai. Uhum. Mas a partir do momento que você tem uma linha de raciocínio, isso facilita em muita coisa. Uhum. Se você sai do seu emprego sem dívida, é muito bom. Se você sai do seu emprego com uma reserva financeira, é melhor ainda. Se você já pensa aonde começar, é muito bom. Se você já começou, ainda que nesse início você trabalhe mais, porque você ainda tem a jornada de CLT e, sei lá, final de semana, à noite, você faz a jornada do empreender. Isso é melhor ainda.
Porque quando você começar, você já não tá do zero. Você já tá com algumas casquinhas que você foi criando nesse período. Sim. E você precisa planejar. E outra coisa, muito importante. Não abandona a sua saúde. Porque o que eu mais vejo são mulheres começando a empreender e largando a saúde de lado. Ela para de trabalhar no CLT porque ela está adoecida. E quando ela empreende, ao invés dela ter um tempo para ir ao médico, fazer uma avaliação. Ah, mas eu não tenho doença nenhuma. Que bom! Mas vá uma vez ao médico, faça uma avaliação. Médico não é remediativo, né? Não, médico nenhum. Médico é também, mas precisa ser preventivo. Exato. Esse é o objetivo da medicina integrativa. Esse é o objetivo do meu trabalho. É pra gente não chegar no extremo. É pra gente não chegar e ter um AVC. É pra gente não chegar e ter uma paralisia. Por quê? Porque se você previne, você fica melhor. E uma coisa muito legal da homeopatia é, se você estabiliza esse paciente, fazendo com que ele fique bem com ele, com as emoções dele, tomando as medicações dele, lá as bolinhas de açúcar, essa pessoa desestabiliza menos, essa pessoa adoece menos, essa pessoa não tem tantas oscilações de humor. E isso facilita, porque o que é o empreendedorismo? Hoje você tá aqui, amanhã você tá embaixo. E aí, no outro dia, é outra coisa. Você recebe 10 nãos para um sim. Exatamente. Mas se você tá com a sua saúde emocional equilibrada, você consegue lidar bem com isso. Ô, Ju, por que você fala tanto de saúde emocional? Porque a emoção gera a nossa vida. Se você tá triste, se você tá sobrecarregada, se você tá se sentindo, desculpa a palavra, mas o cocô do cavalo do bandido, qualquer coisa que aconteça na sua vida, seja uma coisa simples, alguém te fechou no trânsito, você deu uma topada no meio da rua, você desaba e chora. Por quê? Porque você não sabe lidar com nada. Sim. Você tá tão destruída, você tá tão magoada, tão machucada, você não vai conseguir lidar com nada. Se teu filho chega e te chama pra brincar, você dá um grito com a criança, sem precisar gritar. Sim. Se você tivesse estabilizado, você não gritaria. E aí você não cuida de você, a mulher não se cuida, não faz um exercício, não se alimenta direito. Então, tudo começa nas emoções para você. Exatamente. A gente está falando com uma médica homeopata, médica integrativa e prescritora de cannabis, e ela está dizendo tudo começa nas emoções. Mas é. E aí eu sempre falo pro meu paciente, porque o que o brasileiro está acostumado é, tô doente, tomo um remédio, melhoro. Tô doente de novo, vou lá, tomo o mesmo remédio, melhoro, entre aspas, né? Porque toda vez vai acontecendo a mesma coisa. Sim. Isso é muito comum na questão da ansiedade. Eu já peguei várias pacientes com muita ansiedade, unha totalmente ruída, sabe? Queimação gástrica intensa, e aí ela toma lá o remedinho dela. Não cabe aqui a gente falar, né? Mas toma lá o remedinho dela alopático. Aí dá uma melhorada, dá uma segurada, beleza. Mas ela vai ficar tomando isso pro resto da vida? Aí ela resolve parar, porque... É o remedinho de estimação. Tem umas que já brincam, né? Aí ela toma o remedinho dela, fica melhor. Fica. Porque aquele remedinho tá tampando ali o sintoma, né? Tá botando um band-aid. Acontece qualquer situação de estresse, a ansiedade vai a 1000 e pum, estômago estoura de novo. Aí começa aquela gastrite, aquela queimação, aí ela faz o quê? Toma um remédio novo. Aí fica tomando por um tempo, para. Ah, não, agora eu tô bem. Acontece outra situação, estoura o estômago de novo. Por quê? Porque isso não está sendo tratado, isso está sendo paliado. Você tá colocando ali um band-aid para segurar aquilo que não vai segurar. Sim, sim. Quando você faz um tratamento homeopático, o objetivo é a gente tratar a tua ansiedade. E aí a gente pode usar a homeopatia, a gente pode usar a cannabis, que é maravilhosa para tratar a ansiedade. E aí a situação de estresse, ela vai ocorrer. Porque não é porque você mudou de linha de trabalho para empreender você não vai ter estresse. Que você não vai ter estresse. Pelo contrário, você vai ter até mais. O estresse, o fator, a origem dele é externa. Exatamente. E aí você tem que decidir se aquilo vai te consumir, até quando aquilo vai te consumir e o que você vai fazer depois que aquilo já se tornar um problema crônico, né? Exatamente. E aí você entrou num assunto que para mim é preocupante, que é a automedicação. A automedicação, para mim, ela é uma coisa cultural, tá? Sim. Eu vejo famílias assim, eu vejo mães que o filho tem qualquer problema, já entope a criança de remédio, e aí cresce um adulto que... Hipocondríaco e que acha normal todos os dias tomar remédio para dormir e que numa conversa que, nossa, eu tenho andado assim com sono e tal, não tô dormindo à noite. Toma um remédio, amiga, tô tomando esse aqui. Gente, isso é péssimo.
Péssimo. Por quê? Primeiro que as pessoas fazem isso com medicação alopática, o que é pior ainda. Porque toda medicação alopática tem um efeito colateral. E a pessoa, muitas das vezes, não sabe o efeito colateral que tem aquilo. Outra coisa que é péssima, as pessoas estão comprando medicação controlada sem receita. Então, você compra, assim, indiscriminadamente. Você faz um uso equivocado. Então, isso já vai prejudicando a sua saúde. Teoricamente, o Brasil tem um controle muito rígido com medicação. Teoricamente. Teoricamente, né? Ficamos aí no teoricamente. Porque, Então, infelizmente, tem umas farmácias que vendem. sim. Se a pessoa compra, é porque tem quem vende. Aham. Isso é independente do que seja, Sim. né? Sim. E você cria esse hábito. Gente, o ser humano não precisa de remédio pra dormir. Ele não precisa de remédio pra acordar. Ele não precisa de remédio pra ficar feliz. Eu estou dizendo que eu sou contra a medicação? Não. Existem casos e casos. Mas que você seja avaliado por um profissional, e um profissional sério, para que você seja realmente cuidado, para que você tenha um plano de tratamento. Ah, você vai tomar essa medicação por tal período, a gente vai avaliando, vai te acompanhando ao longo desse período. Sim. Cada caso é um caso. Eu tenho um paciente que veio pra mim grave, tomando vários remédios psiquiátricos. Eu não vou ser maluca de tirar os medicamentos psiquiátricos. É a mesma coisa que eu falo. As pessoas às vezes falam assim, mas aí eu largo meu psiquiatra. Eu falo assim, não. Você vai continuar acompanhando com ele e você vai continuar acompanhando comigo. A partir do momento que você vai restabelecendo sua saúde, seu psiquiatra, seu próprio médico já vai começar a diminuir as suas medicações. Porque a medicina integrativa, ela é a respeito disso, né? Você vai fazer o tratamento no corpo e você vai indicar que ela procure um terapeuta. Sim. Você vai indicar que ela procure um psiquiatra. Você vai indicar uma meditação para a pessoa. Você Não vai é só a indicar... respeito dos sintomas Não. visíveis dela ali. Tem muita coisa. É por isso que o nome já diz medicina integrativa. Ô, Ju, e o que a gente já está indo aqui para o bloco final, e o que você indica para que a mulher... Dá dicas, assim, spots mesmo. O que você indica para a mulher ter uma vida mais saudável? Bom, a primeira é delegar, né? Você não vai dar conta de tudo, você vai ter que delegar. Ah, mas o que é delegar? Delegar é você colocar seu filho na escola e naquele período você resolver fazer o seu trabalho. Por exemplo, meu filho estuda tarde, de 12h às 5h. 12h às 5h é o horário que você tem disponível livre. E aí você escolhe se nesse momento você vai trabalhar, se nesse momento você vai tirar 1 hora para fazer uma atividade física. Mas aí eu me sinto culpada porque meu filho está na escola. Eu estou botando meu filho na creche, eu já ouvi isso de uma paciente. Eu me sinto tão culpada porque ele não precisava ir pra creche, ele me tem em casa. Eu falei assim, sim, meu amor, mas não é porque você virou mãe que você não vai mais se cuidar. Pra você ser uma boa mãe, você precisa estar bem. Então, coloca o menino na escola. Não precisa botar o dia inteiro, bota meio período. E naquele período, você vai fazer uma atividade física, você vai fazer o seu trabalho. Vai ler um livro, vai passear. Exatamente. Até cuidar dos próprios afazeres. Ninguém tá falando aqui que a vida é uma uva, né? Tem mulher que deixa a criança na escola e vai limpar a casa, vai até mesmo trabalhar. Muitas fazem isso. Mas tenta dedicar. Exato. Tenta dedicar esse tempo para um cuidado pessoal de alguma coisa que você vê alguém fazendo e você nunca faz porque você fala que você não tem tempo. Exatamente. Não existe falta de tempo, né? Existe falta de prioridade. Outra coisa é definir o que realmente é prioridade pra você, né? Quando você tem prioridade... Não existem prioridades, existem prioridades. Sem plural. Exatamente. Sem plural. Porque quando você falar, não, meu filho é prioridade, meu marido é prioridade... Deixar, às vezes, de... eu tô deixando de ir pra uma reunião de amigas. Será que aquela reunião de amigas realmente é boa pra você? Será que aquilo realmente vai afetar de forma positiva na sua vida? Porque, às vezes, suas amigas são todas CLT. Você é empreendedora, chega lá... mas sério que você tá fazendo isso? Mas que besteira, volta pro CLT, vem trabalhar com a gente. O mundo pode cair, meu salário tá na conta. Isso escuta demais. Então, assim, delegue. O que você não consegue fazer ou o que você não sabe fazer, delegue. Se você tiver que pagar alguém para delegar isso e puder fazer, faça. Isso não é errado. Se não, faça do jeito que você pode. Exato. Outra coisa é não se compare. Porque eu vejo muita comparação entre mulheres. Não se compare. As suas amigas, as pessoas que te rodeiam, que também são mulheres, também estão enfrentando batalhas que muitas das vezes elas não falam. Então, assim, foca no teu processo, foca no teu caminho. Boa. Delegue o que você conseguir delegar, não se compare com o outro ou com a outra,
porque cada um tem um caminho diferente, tá tudo bem, é assim que deve continuar. E não deixe de cuidar da sua saúde. E cuidar da saúde é alimentação, Comer atividade bem, física. fazer atividade física. Uma atividade que você gosta, porque quando eu falo tem que fazer atividade física, eu não gosto de musculação. Faz um yoga, faz uma caminhada, faz uma bicicleta, faz alguma coisa que você goste. Porque o corpo todo mundo é uma máquina. Nosso corpo está preparado para isso, Exato. né? A gente que demora muito ter esse despertar. Mas sempre tem, testa coisas. Exatamente, vai testando. O corpo é máquina. E por ele ser máquina, ele não pode ficar parado. Hoje, uma vez, eu não podia... Eu tava sem grana para fazer academia. Eu ficava subindo e descendo as escadas do meu prédio. Pronto, fazia meu exercício. Fazia um exercício. Entende? Você vai ter milhões de desculpas. Para cada milhões de desculpas que você tiver, vai ter uma atitude que vai derrubar todas elas. Com certeza. Né? E a vida melhora. E a vida melhora. E essa melhora, às vezes, ela é homeopática. Ela é aos poucos. Ela é aos poucos. E assim, Ju, eu vou encerrando aqui o nosso bate-papo. Estou muito feliz de ter... Foi a primeira vez que eu trago uma profissional de saúde para falar aqui para as mulheres. Porque eu também acredito que é tudo integrado. Sim. Tudo nasce na nossa mente, tudo nasce no nosso espiritual também. Eu acredito muito nos cuidados espirituais que a gente precisa ter, né? Ter a nossa fé, independente de qual fé você acredite, mas que você tenha ali um cuidado espiritual, que você tenha um cuidado emocional. Cuidado emocional é sim a respeito de quais meios você vai andar, de quais pessoas você vai deixar interferir no seu modo de viver, na sua forma de se enxergar, a alimentação, a vida social. Gente, é muito pratinho pra gente rodar, pra gente achar que a gente vai poder fazer sozinha. Tem que pedir ajuda e tem que estar dentro de um grupo que faça sentido para o momento que você escolheu, né? Com certeza. Não se apague, não se esconda, a vida exige mais de você, mas você tem muito mais para dar para a vida, né, Ju? Com certeza. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui, de fazer o que eu gosto, porque além de consultar, eu gosto muito de falar para as pessoas sobre o que é saúde e mostrar para elas que existe um caminho diferente. Não existe só esse caminho da medicina alopática. Existe um caminho mais natural, menos agressivo ao seu corpo, que também vai te trazer resultado. Então, assim, agradeço imensamente esse espaço para poder falar do que eu mais gosto. Que legal, tá? Vai levar esse recado para muitas mulheres aí. A gente está tendo uma audiência incrível, tem muita mulher. E depois você vai começar a receber mensagem lá, eu vi seu podcast, estou vivendo isso. Que a mulherada faz muito isso, né? A gente verdade. ouve alguma coisa que faz sentido, já corre lá, já manda um agradecimento. Eu acho isso super bacana. Deixa eu falar só uma coisa que Claro. veio aqui. Nós, mulheres, não somos inimigas. A gente cresceu e cresce numa cultura machista, em que eles fazem com que a gente acredite que isso é errado. Mas nós podemos levantar umas às outras. Ai, que lindo. Isso aí. Muito bom. Nós somos Obrigada. melhores nos complementando do que competindo. Com certeza. É isso? E certeza. esse é o nosso objetivo. E aí eu quero te entregar um presente aqui. É um mimo Muito por você obrigada. ter participado com a gente. A Michelle é uma empreendedora como nós. Ela tem uma obrigada. marca de semijoias de luxo, que é a Mi Vasconcelos. Está aí ajudando as mulheres a aumentar a autoestima, a ter autocuidado, a se apresentarem melhor. Acho muito bonito o trabalho dela. Faz todo sentido para tudo que a gente fala aqui. Por isso que eu a aceitei como parceira e quero te presentear aí com isso. E para quem está ouvindo a gente, quiser seguir, é @mivasconcelos. E mivasconcelos.com.br é o site dela para vocês conhecerem essas peças maravilhosas que a host de vocês está usando hoje, tá bom? Muito obrigada pelo presente. Eu fico muito feliz com tudo que a gente conversou aqui. Eu que te agradeço, obrigada por ter topado aí, tá aqui com a gente trazendo tanta coisa bacana e deixar um recadinho final aqui para vocês sempre acompanharem o M Podcast, porque a gente está impactando muitas vidas. Pega esse podcast, envia para o máximo de mulheres que você puder, porque faz parte transbordar na vida dos outros, das outras também, tá? Obrigada.